General SS, de Sven Hessel, narrado por Sidney Ferreira para a saga Egmont. De madrugada, o grande charco cheirava mal. Olhos mortos e apodrecidos olhavam-nos fixamente. Uma tristeza sem nome exalava-se de crânios de órbitas vazias. Mas a erva dos prados resplandecia, apesar de tudo. Dedico este livro a meu filho Miguel e aos jovens da sua idade, na esperança de que a sua vida servirá para salvar homens e não para os destruir, como a minha geração e eu próprio fizemos. A Alemanha teve a sorte de encontrar um chefe que soube juntar todas as forças do país em proveito da coletividade. Daily Mail, Londres, 10 de julho de 1933. Sábado, 30 de junho de 1934, foi um dos dias mais quentes que Berlim conheceu desde há anos. A história fez dele um dos mais sangrentos. Muito antes do nascer do sol, a cidade foi cercada por um intransponível cordão de tropas. Todas as vias de acesso estavam guardadas pelos homens do general Göring e do Reichsführer SS Himmler. Às 5 horas da manhã, um enorme Mercedes negro que levava no para-brisas os dizeres SA Brigadenstandarte foi obrigado a parar na estrada entre Lübeck e Berlim. Dele fizeram sair à força o general de brigada que meteram num carro da polícia. Quanto ao condutor, SA Truppenführer Horst Ackermann, convidaram-no a desaparecer o mais depressa possível. O homem entrou em Lübeck completamente doido e aí fez o relatório ao chefe da polícia. Este, de início, recusou-se a acreditá-lo. O suor corria-lhe pela cara. Andava às voltas no gabinete, depois mandou chamar o seu velho amigo, o chefe da polícia criminal. Ambos faziam parte das SA, velha guarda das tropas de assalto nacional socialistas, mas no ano anterior, como todos os oficiais de polícia do Terceiro Reich, tinham sido transferidos para as SS. Grüner, isto é certamente um erro. Não se prende sem mais nem menos um dos mais célebres oficiais SA. Acreditas? Troçou o conselheiro da polícia criminal. Até se pode muito mais do que isso. Aconselho-te a conservares-te o mais afastado possível do telefone e a vigiar a rua. Tens a chave da porta que dá para as traseiras? Espero que ninguém se lembre disso. Há muito tempo já que eu previa este dia e tenho me preparado para ele. Tinha indícios de que isto ia acontecer. Ai que não se tenha arranjado muito mal nestes últimos tempos, e o campo de Bourg-Mort foi evacuado, mas não se disse que tivesse de ficar vazio. Foram as SS de Eicke que tomaram posse dele. Os assassinos estão prontos. O general de brigada Paul Hatzke foi encerrado numa cela da antiga escola de cadetes de Gross-Lichterfeld, transformada em caserna dos guarda-costas de Adolf Hitler. Fumava tranquilamente, sentado num monte de tijolos, com as pernas revestidas de polainas negras estendidas na sua frente. Não tinha razão para ter medo o general de brigada Paul Hatzke, comandante-chefe de 50.000 SA e ex-capitão dos guardas de Sua Majestade o Imperador. Não desconfiava de nada. Ouvia barulho, mas nada mais. As portas batiam constantemente, por vezes um grito. Os SS que o tinham levado para a cela repetiam muito a palavra revolta. Idiotas! SA a revoltarem-se. Tê-lo-ia sabido de certeza, gritara o general. É um erro estúpido. Sem dúvida, aprovavam os SS. Sem dúvida que é um erro. O general levantou os olhos para a janela com grades e abriu o quarto maço de cigarros. Uma revolta! Ria-se. Os SA nem sequer tinham armas para isso. A esse respeito, estava ele bem informado. Que os SA não tinham aprovado a Revolução de 33 era verdade. Não tinham mantido nenhuma das promessas feitas aos 2 milhões de SA, nem sequer a de lhes arranjar trabalho, que era, afinal, tudo o que 90% deles pretendiam. Durante algum tempo, tinham feito deles auxiliares da polícia, com um salário miserável, inferior à indenização por desemprego do tempo de Weimar. Quase todos tinham sido postos na rua. Descontentes, sim, mas revoltados contra o Führer nunca.
Se os SA levantassem a cabeça, seria contra o antigo exército do Reich, inimigo número 1 dos trabalhadores. Apurou o ouvido. Não era uma descarga. O motor de um caminhão fazia um ruído enorme. O tubo de escape atroava os ares. Curioso. Parecera ali mesmo ter ouvido um tiro. Mas que tiros no centro de Berlim, neste maravilhoso sábado de verão? Os homens saíam para o fim de semana. As mãos tornavam-se-lhe úmidas. Mais 2 tiros. Com os diabos! Eram tiros de fato. O motor do caminhão continuava a roncar. Seria para abafar o outro barulho? Começou a tremer. Que fazia o grupo de Himmler? Não se fuzilavam pessoas só com base em suspeitas. Talvez assim fosse entre esses selvagens americanos da América do Sul, mas nem sequer entre os russos. Tinham-lhe deixado boa impressão esses russos na altura em que fizeram o estágio de oficial de reserva em Moscou de 1925 a 1928. Os oficiais soviéticos tinham sido perfeitos. Os instrutores também. Tinham um grande conhecimento em combates de rua e os alemães deviam-lhes muito. Mais uma descarga. Tratar-se-ia de um exercício ou seria de fato verdade o que lhe tinham contado? SA revoltados, só se fossem loucos. Aliás, tinham se tornado muito numerosos. Tinha-se alistado muita gente suspeita e até comunistas misturados ao grupo dos capacetes de aço, com o príncipe à cabeça. Que se havia de fazer agora desta raça de nobres? O motor do caminhão rugia cada vez mais. Horrorizado, deu-se então conta de que não se tratava de um exercício. Aquilo estava a ser sério. Um pelotão disparava há horas. Que diabos haveria por detrás desta horda de SS? O terrível bibliotecáriozinho de Munique era de fato um homem mortalmente perigoso. Vaidoso e colérico, tinha também a fama de homossexual. E que fazia o Führer desse Himmler, um homúnculo doentio e desconfiado? Um barulho de botas estacou a porta da cela. A fechadura rangeu. No vão da porta surgiram um SS, Untersturmführer e 4 soldados SS com luzidios capacetes de aço. Pertenciam todos à divisão castanho escura de Eich, única divisão SS que não usava o uniforme negro nem as letras SS bordadas na gola. Finalmente! Berrou Powhatsky furioso. Você já não tem mais a ver com o caso. Esperem que eu fale ao general Romm e ele vos tratará da saúde. Não obteve resposta, mas empurraram-no brutalmente para fora da cela, rodeado pelos 4 homens e com o Untersturmführer de esporas sonantes a seu lado. Teria no máximo 20 anos. Os traços infantis duros como granito, uma cabeleira dourada que se descobria por debaixo do capacete, olhos de miosotes, um rosto de anjo emoldurado pela correia do capacete, tão apertada que certamente lhe fazia doer. Era assim nas SS Robots, que aplicavam estritamente o regulamento. O sol inundava as construções sujas da caserna e eles marchavam sobre pedras pontiagudas. Essas pedras que tinham visto crianças de 8 anos fazer exercícios militares. Nesta caserna, durante anos, tinham preparado carne de canhão para os exércitos imperiais. Carne de canhão que levava os melhores nomes da Alemanha, crianças nascidas para a vida militar. Em todas as casas do Reich se viam fotografias amarelecidas de crianças de 16 anos, de capacete, belo uniforme, marchando a passo de parada para os campos da Alsácia, contra os 75 franceses em 1914. Tinham aprendido a morrer como Enorma nas boas famílias prussianas, e talvez para elas a morte representasse o paraíso depois de 8 anos de exercícios desumanos nos pátios de Groß-Lichterfeld. Passaram diante das cavalariças que formigavam de soldados armados até aos dentes e pertencentes à guarda de corpo SS, assim como a divisão da morte. Agora percebia-se distintamente o ruído do motor. O general de brigada estacou. De que se trata? Para onde me levam? Disse ele com nervosismo.
Tenho ordem para o levar ao SS Standartenführer Eike, chacoteou o oficial. Não faça fitas, porque não adianta nada. O general sorriu, tranquilizado. Evidentemente que não se fuzilava sem julgamento. Essas coisas não aconteciam na Alemanha. Aqui reinava a ordem, à toa a ordem prussiana, e aliás tinha sido graças a essa ordem que tinham tomado o poder. O próprio Führer o tinha declarado aos antigos combatentes. Agora acabaram-se o embuste e a desordem democráticas. Na Alemanha daqui para o futuro reinará a ordem, e os que a quiserem sabotar hão de desaparecer. Passaram as cavalariças e entraram num pequeno pátio, fechado por altos muros. Era antigamente o pátio dos cadetes que ficavam de castigo. O caminhão lá estava, um enorme diesel Krupp. Ao volante, um SS de uniforme castanho escuro fumava com indiferença, olhando para os recém-chegados. Um grupo de oficiais, de uniformes negros ou castanho escuros, estava no meio do pátio. Numa das extremidades estava alinhado um pelotão de 12 homens, a primeira fila de joelhos, com as espingardas ao alto. A fila de trás, de pé, com a arma ao lado. Do lado das cavalariças, 2 outros pelotões esperavam, prontos para a rendição. 20 execuções e depois a rendição. Era bem verdade. O general Powhatski sabia o regulamento de cor. Por terra jazia um homem com o uniforme arroxeado dos SA, a cara contra a areia avermelhada de sangue. No ombro luzia a dragona dourada de um Obergruppenführer e notava-se uma das bandas vermelhas do grau de general. Powhatski sentiu um suor frio correr-lhe ao longo da espinha. Tornou-se lívido e começou a tiritar, apesar do calor do ambiente. Um SS Hauptsturmführer, com um rolo de papéis na mão, interrogou o pequeno grupo. Nome, gritou. SA Brigadenführer Paul Egon Hatzke. O homem meneou a cabeça e riscou qualquer coisa no papel. 2 SS deitavam no caminhão o corpo que estivera estendido por terra. Avancem! Rosnou o Hauptsturmführer. Contra o muro, lá embaixo, depressa! Eu quero ver o Standartenführer Eike! Gritou o general assustado. Alguém lhe encostou um revólver às costas. Basta de parvoices, que não adianta nada. Obedeça às ordens. O general olhou à sua volta desesperadamente. Rostos de granito debaixo dos capacetes de aço marcados com as iniciais SS. Ao fundo, o muro escorria sangue e um pequeno fio corria para o esgoto junto das cavalariças. Mexe-te depressa, traidor! Gritou o Hauptsturmführer, agitando o rolo de papéis. Ou deitamos-te já abaixo aí mesmo. O general sentiu que lhe batiam na cara. De um grande arranhão na face, o sangue correu sobre as dragonas de ouro. Compreendeu que era o fim do sonho de um Estado socialista e justo. Compreendeu que os SS Heydrich, Göring estavam no comando. E cruzando os braços, muito calmo, perfilou-se diante do muro ensanguentado. O motor do caminhão tornou a rugir. O general olhava fixamente os canos das espingardas SS sem medo nem ódio. Era um mártir, um herói do Estado socialista que tinha sonhado. Powhatski sorriu à morte e gritou com todas as forças. Viva a Alemanha! Viva Adolf Hitler! E caiu na areia do pátio. Outro oficial SA esperava já a sua vez. A carnificina prolongou-se durante todo o dia e quase toda a noite. Matem-nos logo que sejam identificados, gritara Eike ao dizerem-lhe que seu antigo camarada desejava vê-lo. Esta loucura de assassinatos devastou toda a Alemanha durante cerca de uma semana, e os massacres de 30 de junho serviram muitíssimo para a ascensão de Himmler, de Heydrich e de Eike. Himmler, antes um simples burocrata desconhecido, vaidoso que nem um pavão. Heydrich, oficial da Marinha degradado, e Theodor Eike, estalajadeiro alsaciano. 15 dias mais tarde, os soldados dos pelotões de execução e todos os oficiais, com exceção de 4, foram expulsos das SS. Ao todo, 6.000 homens. Sob diversos pretextos,
3.500 foram executados até ao fim do ano. Tinha sido uma ideia de Eicke que muito divertira Goering. Os sobreviventes foram apodrecer no campo de Burgemore. Mas Goebbels, o ministro da propaganda, anunciou que todos esses homens tinham morrido em combate durante a revolta das SA. E Rudolf Hess celebrou-os como mártires. É assim que se escreve a história, comentou divertidamente Eicke enquanto bebia em alegre camaradagem com Goering no quartel-general deste, na praça de Leipzig. O plano deste morticínio tinha sido preparado desde 24 de junho, juntamente com o general do exército Walter von Reichenau, do Comando Superior do Exército. Goering e Heydrich tinham, na verdade, querido que o exército participasse, e os generais juntaram-se às SS. Quanto a Hitler, que tudo sabia, deslocou-se nesse dia a Essen para participar de um casamento em casa do Gauleiter Terboven. A hora do massacre soou no meio da agradável festa. O guerrilheiro. Diante de nós adivinhavam-se os contornos de Stalingrado. Saímos então do carro de assalto para admirar por cima da cidade uma imensa nuvem de fumaça. Dizia-se que ardia desde o mês de agosto, desde as primeiras bombas dos aviões alemães. Não podíamos, na realidade, ver senão o Volga, fita de prata que refletia o sol de outono. Atrás de nós ficavam furiosos combates e uma caminhada esgotante. Há 4 meses que vivíamos no carro de combate. Comíamos e dormíamos lá dentro. Parávamos unicamente para meter gasolina e munições quando os caminhões blindados chegavam junto de nós. Os nervos não aguentavam mais. Qualquer banalidade era motivo para discussões e rixas. Miudinho quis partir a cabeça de Heider por causa da história de um pedaço de pão. E como nos pusemos ao lado de Miudinho, tivemos de prender Heider à porta de trás durante 100 quilômetros. Só quando desmaiou, saturado de óxido de carbono, o puxamos para dentro. O carro avançou todo o dia em direção ao Volga. Ao pôr do sol, demos conta de um outro carro, imóvel, junto de um bosque. O comandante fumava cá fora e tudo estava tão maravilhosamente calmo que parecia estarmos em manobras. "Finalmente!" murmurou o velho, com alívio. "Ali está a companhia. Já vinha com medo de me ter perdido. Estes mapas russos são uma miséria." Feliz da vida, Porta parou o carro a alguns metros de distância e abrimos as escotilhas para aspirar o ar fresco de outono, limpando as caras cobertas de suor e de poeira. "Que tal?" grita o velho. "Um pouco mais e perdíamos-nos de vocês. Onde está o comandante da companhia?" Mas no momento em que se preparava para saltar em terra, o comandante do outro carro mete-se dentro, como numa armadilha, e bate com a escotilha. "É Ivan!" berra o velho. "Prontos para o combate!" Antes que o carro soviético tenha conseguido apontar o canhão, uma granada S super explosiva estoura com a torre que explode num vulcão de chamas. Fizemos um grande desvio e, de repente, a poucos metros à nossa frente, 9 T-34 parados, com os canhões alinhados na direção do caminho por onde vimos. Impossível recuar. É demasiado tarde. Os russos não nos viram e gozam também a tranquilidade da tarde. Porta travou involuntariamente ao descobrir os 9 monstros no seu periscópio, mas o velho permanece impassível. Pôs a cabeça de fora e, de longe, o capacete pode iludir, assemelhando-se ao dos russos. "Para a frente, com toda a força!" segreda no micro interno. "A única salvação é ultrapassá-los!" Porta muda de velocidade. Qualquer imbecil se aperceberia da diferença dos motores, mas os russos não parecem desconfiados. Fazem-nos sinais de amizade, a que o velho responde alegremente. Passamos, e 1 hora depois começam a aparecer casas ao lado do caminho. Um comboio de mercadorias pronto a arrancar está na estação. Uma nuvem de carros e tudo cheio de soldados. Mas a sombra faz-nos passar despercebidos e ninguém nos diz nada.
Há aqui um quartel-general em pleno funcionamento. Um gendarme faz-nos sinal de nos apressarmos para deixarmos lugar ao carro blindado de um alto graduado. "Davai!" grita, agitando o bastão. Durante algum tempo, seguimos atrás de carros Staline. Num cruzamento, coberto por canhões anticarro, dirigem-nos para Stalingrado e passamos diante de uma coluna de T-34 parados à beira da estrada. As equipes dormem por detrás das escotilhas. O velho dá ordem para abrirmos as nossas, de modo a não levantarmos suspeitas. Nenhuma equipe circula com elas fechadas. Um batalhão de infantaria enche a estrada e as injúrias chovem sobre nós quando passamos. Novo desvio. Evitamos a floresta e voltamos de novo às nossas linhas. 3 dias mais tarde, chegamos às margens do Volga, a 25 quilômetros ao norte de Stalingrado, e todos descem as escarpas para encher os cantis de água fresca. Todos querem ser os primeiros a beber a água do Volga, um rio de 5 quilômetros de largura, onde passa um rebocador puxando um comboio de barcaças. De repente, entra em ação uma bateria de 75. Vulcões de água arrebentam por todo o lado, e o desgraçado rebocador anda aos zigue-zagues para tentar escapar-se, sem resultado. Um obus na frente, outro atrás, 2 no meio. O rebocador parte-se em 2 e afunda-se. Depois é a vez das barcaças, que oscilam na corrente. 10 minutos mais tarde, já nada se nota na superfície do rio. Stalingrado arde. O cheiro sufocante do incêndio chega até nós e provoca enjoo. O ar está cheio de fuligem e cinzas. Este cheiro horrível cola-se à pele, às roupas, a tudo. Um mau cheiro que não nos deixa durante muitos meses, já depois da batalha. Vimos arder cidades, mas nenhuma pestilência se assemelhava a esta. Nenhum combatente de Stalingrado esquecerá, enquanto viver, o cheiro desta cidade moribunda, que, fato estranho, atraía e repelia ao mesmo tempo. A companhia ocultou-se diante das colinas de Mamajev, onde, nas velhas grutas, se entrincheirava um Estado-Maior russo. De noite, os nossos lança-minas lavraram a montanha, e quando caíam perto, o sopro dessas bombas terríveis quase nos projetava para fora das trincheiras. Permanecer em covas durante bombardeamentos deste gênero deve ser de enlouquecer. Os carros atacaram, mas sem sucesso. Os bombardeamentos recomeçaram. Embrutecedores. Então atacamos com a 14ª Divisão Panzer, forçando o caminho das grutas, que foram limpas primeiro com o lança-chamas e depois a arma branca. Um inimaginável banho de sangue. Um comissário político, com as estrelas de comandante, foi liquidado pelo grupo que reunia os prisioneiros. Fez-se o mesmo com rapazes do Komsomol, Organização da Juventude Comunista. É justo dizer que neste massacre de prisioneiros, nem os SS atuavam propositadamente. Era uma ordem do quartel-general, emanada já em 1942, uma das inumeráveis idiotices que levaram os russos a bater-se até a morte. O verão estava por terminar. Chovia a cântaros, tudo se transformava num imenso charco. A lama colava-se às botas. 3 semanas de chuva sem interrupção. Tudo cheirava a mofo. Os cabedais e até a nossa pele, apesar de um pó que os enfermeiros nos davam, mas que de nada servia. Chegávamos a ter saudades da poeira sufocante do verão. A chuva sucedeu o frio, com as primeiras geadas noturnas, mas continuava a ser proibido usar capotes, e, aliás, muitos nem sequer os tinham. Haviam-nos posto fora, algures na estepe, quando a temperatura era de 40 graus à sombra. Fornecimentos de vestuário de inverno deviam, em princípio, chegar, mas o que chegava eram novas unidades. Longos comboios de reservistas ou de recrutas quase imberbes, que com uma inconsciência atrozmente heróica se lançavam sobre as metralhadoras inimigas. Uma carnificina e perfeitamente inútil. A primeira parte ficava presa no arame farpado logo no primeiro ataque, e ouvíamos-los morrer.
Mandavam-nos sem qualquer transição das casernas para Stalingrado, sem experiência alguma da guerra, cheios unicamente com as mentiras da propaganda. O primeiro ataque da artilharia matava-lhes a alma e marchavam, de olhos desvairados, contra as armas automáticas russas. O nevoeiro que subia do Volga envolvia estes moribundos com uma mortalha gelada. Estas crianças de 17 anos nem sequer gritavam. Eles que tinham sido obrigados a comportar-se como voluntários. Um alemão não grita, é covardia. Muitos deles, com os pulmões destruídos, morriam lentamente asfixiados. Chegamos a ir buscar alguns, mas era muito difícil. Escorregávamos sobre pedaços de carne e cadáveres cobertos de barro. E se o inimigo nos ouvia, que belo alvo! Num desses dias, 7 dos nossos foram mortos desse modo. Tinham-nos prometido um dia de licença por cada 20 recrutas salvos. Era tentador. Mas foi preciso suprimir os salvamentos, que ficavam muito caros em combatentes já experimentados. O cerco cada vez se apertava mais em torno de Stalingrado, onde deviam estar fechados 3 exércitos russos. A maior vitória de há séculos, assegurava a propaganda. Mas de vitórias estávamos nós fartos. Bastava de vitórias. Que a guerra acabasse era o que nos importava. Só o suboficial Julius Raeder, um fanático, andava feliz. Bom trabalho, não há que dizer. Agora tomamos este pedaço de rio e a caminho para Moscou. Exasperava-nos. O comando do 8º Exército Italiano pediu ao alto comando alemão para ser o primeiro a entrar em Stalingrado. A bandeira italiana devia drapejar por cima da Outubro Vermelho, mas os italianos pegaram-se com os romenos, que também eles queriam ser os primeiros. Que me importa a mim quem seja o primeiro a tomar a puta desta cidade? Chacoteava a porta. Desde que eu esteja bem lá para trás. Mas admira-me que os espaguetes se tornem de repente tão corajosos. Eles nunca gostaram de lugares difíceis. A região começou a encher-se de italianos e de romenos. Sentados nas trincheiras, contemplávamos as suas longas colunas que marchavam cantando, sobretudo os Bersaglieri e a sua cósmica marcha. Mildinho correu a seu lado uns metros, mas não pôde continuar. Eram precisos anos de treino para os poder seguir. Quanto aos romenos, tinham os pés descalços e levavam as botas atadas às costas. Dizia-se que detestavam o calçado. Em compensação, obtínhamos deles grandes chouriços de carne de carneiro. Um dia, enquanto esperávamos a queda de Stalingrado, deram-nos uma missão para trás das linhas russas. Tratava-se de fazer saltar uma ponte tão bem camuflada que os aviadores não a conseguiam ver. Uma ponte de grande importância que servia dia e noite para o reabastecimento dos russos. Mas antes de lá chegar, avisaram-nos de que era preciso atravessar um enorme pântano. Um pântano já é por si só horrível. Para completar, cada homem, além do equipamento, levava ao peito 30 quilos de dinamite que os sufocavam. De dia escondíamos-nos nas moitas fechadas. De noite caminhávamos. A partir do segundo dia, apareceu o pântano, onde nos enterrávamos até os joelhos. Nada mais traidor que estes pântanos russos. A morte espreita por todo lado. Sob a relva, rãs enormes fazem um ruído sinistro. De repente, uma saltou diante de nós e fixou-nos com olhos gigantescos. Era tão medonho que os nervos de Gregor cederam. Lançou sobre a rã uma granada cuja explosão se ouviu em todo o bosque. Gritos. Um motor que se pôs a trabalhar. Lagartas que começam a mover-se. Aterrorizados, deitamo-nos por terra. Ivan apanhou-nos, murmurou Porta. Fujamos, disse Gregor. Mas fugir para onde? À nossa volta, o pântano, traidor e sem fundo. Em frente de nós, os russos, cujos gritos se tornavam cada vez mais nítidos. O nariz verde azeitona de um T-34 apareceu, sinistro, no meio das árvores. O canhão orientou-se passando sobre nós e apontou para o pântano. 3 obuses.
As lagartas moveram-se. O carro trepava para a margem. De repente, vemo-lo enterrar-se. Consegue ainda sair da lama, mas derrapa e num instante volta-se. Num murmúrio de lodo, o pesado carro desaparece no pântano insondável. Surge imediatamente um grupo de granadeiros enfurecidos. Como pôde desaparecer assim esse carro? A metralhadora de Barcelona varre as silhuetas sombrias. Silêncio angustiante. Que fazer? É preciso fugir antes que os sobreviventes voltem a si. Precisamente aí aparece um. Um sargento que aparece na margem e prudentemente arrisca uma espreitadela. Outros o seguem. O lugar enche-se de capacetes verdes. Chuva de granadas. A água e a lama saltam de todos os lados. Davai! Davai! Grita o sargento, um homenzinho de pernas tortas numas grandes botas. Davai! Fogo! Ordena o velho. O primeiro a cair é o sargento das pernas tortas. Os outros afundam-se em seguida e o silêncio envolve de novo o pântano. Nem mais um ruído. Durante 1 hora esperamos, estendidos, imóveis. Depois, de repente, novo ruído de lagartas. Um carro procura atingir a berma, sobe lentamente. Vemos o alto da torre. Roda silenciosamente. O grande tubo lança-chamas abaixa-se. Uma enorme chama vermelha aparece entre as árvores. O calor é abominável. Pensavam sem dúvida que nos conservávamos ainda no mesmo lugar, e essa zona transformou-se num mar de chamas. A torre roda. O fogo inunda o pântano. Tudo arde. Pela terceira vez o inferno nasce desse tubo maldito. Metemo-nos na lama. Se o lança-chamas aponta para o nosso lado, é o fim. Mas um capacete de couro escuro aparece fora da torre. Um rosto enegrecido observa atentamente o lugar. Porta levanta o seu lança-chamas. Temos a respiração suspensa. Se o golpe falha, que Deus tenha piedade de nós. No seu rosto tenso, não há lugar para distrações. Aponta com cuidado. 3 jatos, e o líquido incandescente entra pela torre aberta. Uma explosão formidável enche o ar, projetando para longe o aço e os corpos. Desta vez, tudo terminou. Continuamos, e é Porta o chefe de fila no carreiro imerso. Troncos de árvore ligados, a 50 centímetros abaixo da superfície lamacenta, permitem a um homem passar, mas é perigoso. Se escorrega, não há salvação. Um pântano nunca larga sua presa. Além disso, sabemos, por experiência, que uma tal pista está semeada de armadilhas, das mais engenhosas. Puxai um ramo ao vosso lado, o solo afunda-se debaixo dos pés. Levantai este ramo e espetai-vos num feixe de baionetas. De uma árvore pende uma inocente liana. Tocai-lhe, e uma série de pequenas frechas mata uma coluna inteira. Porta avança, o lança-chamas apontado. Dá um passo e para. Espreita. O passo seguinte pode ser mortal. Não tocamos nem de leve em nenhuma planta ao passarmos. Em certo ponto foi preciso equilibrarmos-nos num tronco para evitar baionetas espetadas na carne apodrecida. Uma simples arranhadura e era o tétano. Até um ouriço nos fez quase morrer de medo. Acontece que estes animais estão às vezes ligados a armadilhas. Miudinho caminha atrás de Porta, com o revólver apontado para o ar contra os atiradores escondidos nas árvores. Se suspeita de um atirador, é preciso ser o primeiro a atirar e é difícil descobri-los. Ninguém chega ao calcanhar dos russos em matéria de camuflagem. Um siberiano consegue estar 24 horas em cima de uma árvore sem se mexer. Nós o vimos. As próprias aves se enganam. O homem pertence de tal modo à árvore que se empoleiram nele. Bruscamente, sem prevenir, Porta deita-se na água. Só a cabeça sobressai dos caniços. Um sinal seu
Pomos na boca os tubos respiradores e mergulhamos. Os capacetes camuflados tornam-nos quase invisíveis à superfície da água. Isto dura 10 minutos. Nada. Então, lentamente, levantamos a cabeça. Um pássaro verde-amarelo está pousado num ramo apodrecido. Engraçado aquele pássaro. Agita a cauda verde, inclina a cabeça, assobia, pisca o olho. Este belo pássaro é mortalmente perigoso. É um avisador. O nosso instinto preveniu-nos. O inimigo está ali. Porta avança de joelhos. Só um ligeiro movimento da água revela a sua presença. Além do pássaro, nenhum ruído. Mas ele volta a cabeça de um lado para o outro, como se soubesse que Porta se aproxima por debaixo da água. O pequeno legionário mete a faca entre os dentes. Porta emerge, dá uma vista de olhos e, hesitante, estende a mão para o pássaro. 2 sombras caem sobre ele, mas uma pistola metralhadora rugiu e o legionário espetou a faca nas costas de uma das silhuetas verdes. Mais uma vez, tudo tinha acabado bem. O pássaro voa, piando, desaparece nos caniços e durante algum tempo ouvimos o seu estranho grito. "Que horror!" murmura o velho que ia caindo sobre um tronco. "Atenção, desgraçado!" berra o legionário. Fios pendem de um ramo e ligam um tronco apodrecido a uma carga explosiva escondida no carreiro. O velho torna-se lívido. "Escapaste de boa!" resmunga o legionário. "Que raio de vida!" Barcelona tropeça, dando um grito estridente. O punho de Miudinho torna a colocá-lo nas pranchas, que balançam traiçoeiramente. Todo o pântano parece escutar. Até as rãs se calaram. Que ralo de vida! Algumas horas depois, uma cabana feita de ramos. 3 homens e 2 mulheres estão lá dentro, vestidos com a horrível indumentária dos guerrilheiros do pântano. Tem a máscara verde levantada. O vodka passa de mão em mão e estão tão bêbados que nem sequer nos sentiram aproximar. Sem um ruído, estrangulados pelos laços de arame, os guerrilheiros ficaram estendidos no pântano. A cabana contém também caixas, munições, armas, vodka e peixe seco. Um festim este peixe seco russo. À noite passamo-la na cabana, noite de repouso e de vodka. No dia seguinte chegamos à ponte. Era uma ponte colossal, maior e mais alta que qualquer outra. No meio, na sua guarita, uma sentinela fumava com a pistola automática pousada no parapeito. Fios de camuflagem cobriam todo o conjunto. Precisamente nessa altura, uma longa coluna de caminhões rolava na ponte e a seguir vinha uma companhia de T-34. A sentinela, impecável diante das formações, voltava à sua atitude pachorrenta logo que aquelas deixavam de se ver. Como todos nós, este homem era perfeitamente indiferente ao desenrolar da guerra. Devia sonhar com a sua aldeia. De longe chegava-nos o cheiro da marrorca, esse conhecido tabaco russo. Já não devia ser jovem esse homem de grande bigode triste, de pontas caídas à maneira chinesa. No canto da boca, um cigarro mal enrolado. Nas costas, uma blusa verde de verão, com o colarinho aberto, e na cabeça, um gorro forrado de pele. Um vestuário engraçado. "De certeza que também tem falta de uniformes de inverno", disse Miudinho. "É como entre nós. Quando se recebe um gorro de peles, há que contentar-se com uma blusa de verão. Se tem um capote de inverno, adeus gorros. É preciso trepar a ponte para instalar as cargas de explosivos. O legionário trepa como um macaco nos pilares de cimento. Gregor e Hyde puxam os cabos. Miudinho e Porta discutem quem deve deitar o fogo. Nova coluna de caminhões atravessa a ponte, precedida por um jipe com uma bandeira vermelha. São munições. "Ai, se estivéssemos preparados!" resmunga Porta. "Que belo fogo de artifício!" "Não digas besteiras!" responde mal-humorado o velho. "O sopro mandava-nos para a casa do diabo ao mesmo tempo que eles."
Ao alvorecer, estava tudo pronto, e eis que aparece outra coluna. Faço-os saltar quando estiverem bem no meio, diz encantado miudinho, esfregando as mãos. Nem penses nisso. Pagam-nos para fazer saltar uma ponte, nada mais. Prontos para fazer mandar pelos ares? Ordena o velho, logo que se deixou de ver a coluna. Então fogo! Todos nos lançamos por terra atrás dos rochedos. Os que se atrasaram foram atirados por um sopro gigantesco. Mas, que aconteceu? Esfregamos os olhos. Os pilares desapareceram. Estava bem de ver, a construção metálica volatilizou-se, mas o tabuleiro de betão abateu inteiro sobre a superfície da água. Um tabuleiro rachado, é certo, mas por onde os veículos podiam continuar a atravessar. Construímos a ponte mais sólida do mundo. Nenhum aviador a poderá alguma vez descobrir. Desta vez, o riso foi geral. Atravessamos o rio correndo sobre a ponte e mesmo no meio, a água nem sequer aos joelhos nos chegava. Nem sequer dá para nadar, ri Gregor. Basta, diz o velho. Vamos fugir. Em 5 minutos acabou-se o riso. Voltamos à floresta. Carreiros, torrentes e sempre a floresta. Não havia dúvida que nos tínhamos perdido. De repente, um lenhador, um velhote que corta lenha em frente da sua cabana. Bom dia, Tovarit, diz Porta amavelmente. O lenhador, espantado, levanta a cabeça. É velho. Os olhos, admiravelmente azuis, estão enterrados por baixo de enormes sobrancelhas. Deixando cair o machado, olha-nos com curiosidade e depois dirige-se à porta com o ar mais natural do mundo. Ah, és tu! Onde diabos estiveste metido tanto tempo? Estive na guerra, responde Porta no mesmo tom. Os alemães voltaram, não sabias? Ah, sério? Então é preciso pô-los na rua, disse o velho lenhador, cortando com raiva um pedaço de madeira. E a tua mãe, como vai? Perguntou ainda olhando Porta. A velhota vai indo, obrigado. Bem, mataste muitos alemães? Alguns, com certeza, responde modestamente Porta, oferecendo ao velho uma horca. Tabaco militar, diz conscienciosamente o lenhador que volta ao trabalho sem se importar mais conosco. Desaparecemos debaixo dos abetos e durante muito tempo ainda chegavam aos nossos ouvidos os golpes do machado. Durante tanto tempo que certamente andamos às voltas, pois de repente estávamos outra vez diante da famosa ponte. Então o velho decidiu seguir a margem do rio, mesmo com o risco de encontrar tropas russas. Tinha razão. 2 dias mais tarde estávamos de regresso às linhas alemãs, e o velho declarou: Missão cumprida! Sem adiantar mais. O frio aumentava de intensidade. O inverno começava. Uma noite veio a primeira tempestade de neve, e como não tínhamos capotes de inverno, pusemos papéis por baixo dos uniformes. Já ninguém acreditava na grande vitória de Stalingrado. Os comboios de tropas já não chegavam. O reabastecimento era lançado em paraquedas. Corriam boatos sinistros. Dizia-se que os russos estavam por trás de nós. As ações diminuíam e tínhamos ordem de não desperdiçar munições. Que frio! Que frio! Falava-se já em membros gelados, e alguns voluntariamente. 2 tipos da nossa companhia calçaram meias molhadas para dormir e foram executados na floresta da Tartária. O SS Standartenführer lançou sobre a mesa, com evidente satisfação, o telegrama ultra-secreto diante do SS Sturmbannführer Liebert. Chegou a hora, Miguel. Ordem para acabar com os traidores. Vamos liquidar esses porcos do exército. O grande Porsche, com a bandeirinha de Eicke, deixou Dachau para tomar o caminho de Munique, com Eicke e Liebert refastelados no assento de trás. No caminho, juntou-se-lhes o Hauptsturmführer Schmauser. Os 3 oficiais SS chegaram às 15 horas ao gabinete de Kohr, diretor da prisão central.
e deram ordem para que lhes fosse entregue o prisioneiro Röhm, chefe do Estado-Maior. Koch recusou peremptoriamente, ordenando aos 3 SS meio bêbados que desaparecessem da sua vista, se não queriam, por sua vez, que os mandasse deter. O murro que deu na mesa fez saltar o tinteiro e imediatamente pegou no telefone e ligou para o ministro da Justiça. O ministro recusou também, por sua vez, que se entregasse o chefe do Estado-Maior e ordenou que não se permitisse a Eicke e a seu bando a entrada na prisão. Viu-se então Eicke arrancar o telefone das mãos do diretor da prisão, que se imobilizou estupefato. "Estou aqui por ordem do Führer", berrou ao auscultador, "e estou com pressa. Não tenho tempo para me atrasar por causa destes caquéticos regulamentos. De contrário, aviso-vos já que há lugares vagos em Dachau." O diretor da prisão, lívido, ouviu a resposta titubeante do ministro da Justiça. A mão tremia-lhe quando pousou o auscultador. Ligou para a prisão e deu ordem para que deixassem entrar Eicke e os seus alcoólitos. Cela 474. Num banco de madeira, sentado, com o tronco nu, coberto de suor, estava o prisioneiro S.A. Stabschef Ernest Röhm. Eicke sorriu-lhe com amabilidade e apertou jovialmente a mão do chefe do Estado-Maior. "Como tens passado, Ernest?" "Bastante mal", disse Röhm, sorrindo com ar cansado. Eicke sentou-se ao lado dele e com o dedo apontou a pequena janela, por onde se via o céu azul de julho. Fazia um calor tórrido. "Belo tempo, Ernest. As rapariguinhas passeiam sem calças por baixo dos vestidos, e quando descem para a cave do Ole, vê-se até ao 7º céu. Sabes que ele até já subiu os preços? Que dirias a uma meia hora, bem recostado numa poltrona, sob a escadaria da cave do Ole? Digo-te que é um espetáculo maravilhoso." Röhm coçou a cabeça e limpou a testa com um lenço sujo. "Vens buscar-me, Theo?" "Na realidade, ainda não percebi por que é que estou preso. O Führer certamente já o sabe. Os guardas falam de revolução. De que se trata, afinal? Não compreendo nada do que se passa. Será que este maldito exército fez alguma besteira?" Eicke encolheu os ombros, tirou o boné castanho escuro com uma caveira por distintivo, limpou-o por dentro com um lenço e tornou a pô-lo na cabeça, inclinado para trás o mais que era possível. A caveira fixava o teto. "Ernest, meu velho, tudo isto é uma merda. Venho agora de casa do Führer e trago-te algo da sua parte." Tirou um revólver que pousou entre eles no banco de madeira. "O Führer é sempre bom quando as coisas correm mal para os camaradas, compreendes? Dá-te uma oportunidade, Ernest. Depois acabaremos com esta história." Pomo-lhe uma pedra em cima. Röhm fixava o revólver com o ar de quem não compreendia o que se passava. Esse revólver negro e luzidio. Esse pedaço de ferro impiedoso. "Mas é uma loucura, Theo. Tu conheces-me bem. Sabes que sou um dos mais fiéis entre os que o são. Pus o partido acima de tudo. Sacrifiquei a minha família, os meus filhos. Não fui eu que salvei por 2 vezes o Führer, quando a revolução estava quase a esmagar-nos? Lembras-te daquela noite em Stuttgart? Era uma questão de segundos. Wohlweber com seus comunistas triunfavam e fui eu que salvei o Führer. Tu tinhas fugido com os outros chefes de seção. Ouve, Ernest, tudo isso já passou. Pode ter acontecido que a razão te tenha faltado quando estendeste a mão ao exército. É tudo. Nada mais sei. Infelizmente, foste riscado do partido. E tenho pena que isso tenha acontecido por ti, meu velho." Levantou-se e ajustou o cinturão. "Espero lá fora. Não compliques ainda mais as coisas a um velho camarada e acaba depressa com isto. Se queres, olha aqui." Tirou do bolso um exemplar do Völkischer Beobachter e estendeu-o a Röhm. Lia-se em letras enormes na primeira página. O chefe do Estado-Maior, Röhm, preso. Expurgação total dos SA por ordem do Führer. Todos os traidores hão de morrer. "Mas que é isto?" murmurou Röhm, que estava lívido.
Vocês estarão todos loucos? Isto é um assassinato! Toda a política é uma mentira, Ernest. Tu não tiveste sorte, é tudo. Quem sabe? Amanhã pode ser a minha vez. Ike rodou sobre os calcanhares e saiu para o corredor para se juntar aos outros dois SS que conversavam acerca das visões que se tinham na cave do Ole. Passou um quarto de hora sem que se ouvisse qualquer ruído. Ike perdeu a paciência. Tirou o revólver e abriu a porta da cela com um pontapé. Holmes não se tinha mexido. Continuava sentado no banco, ao lado do revólver, que permanecia onde Ike o tinha deixado. Stab-chefe Ernest Holmes, de pé, em sentido. Um pouco hesitante, Holmes levantou-se e foi colocar-se debaixo da janela, de costas contra a parede. Ike levantou o braço e friamente fez pontaria para o prisioneiro seminu. Meu Führer, murmurou Holmes antes de cair. Não estava ainda morto e torcia-se com dores no chão sujo da cela. Um dos mais poderosos homens da Alemanha, há 3 meses apenas, e agora um cadáver ensanguentado numa prisão sórdida de Munique. Ike, com o rosto gélido como uma máscara de pedra, deu-lhe brutalmente um pontapé. Que sentiria, vendo uma última vez o seu camarada moribundo? Nada. Absolutamente nada. O golpe de misericórdia estourou o crânio. O Stab-chefe Ernest Holmes, o melhor amigo de Adolf Hitler, o rival mais poderoso do exército, foi assim assassinado na prisão central de Munique, precisamente às 18 horas de 1º de julho de 1934. Nesse mesmo instante, preparava-se em Potsdam um grande banquete, para o qual Hitler convidara a melhor sociedade da Alemanha. Uma festa como não se tinha visto desde o reinado de Guilherme II. Todos os convidados estavam presentes e regozijavam-se pelo renascimento da ordem na Alemanha e por ter sido esmagada a Revolução. Trenós motorizados. A nossa vida na retaguarda tinha se tornado suportável nos últimos dias. Todas as noites 2 horas de trabalho de trincheira, o que esfola bem um tipo, embora os malandros da frente se riam dele. Para os novatos era de fato terrível. Para nós, a coisa ia melhor, porque sabíamos esconder-nos quando o fogo das metralhadoras varria o campo. Já nem os atiradores de granadas nos impressionavam, porque conseguíamos ouvir o assobio da granada desde que era lançada e Porta até era capaz de prever o lugar onde ia arrebentar. É estranho como uma guerra é capaz de nos tornar espertos. Jogávamos todas as noites as cartas, ao 17-4, e 9 vezes em cada 10 era Porta quem ganhava. Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.